carinho. Já parou para pensar a sua vida assim? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e fizesse essa reflexão, porque o que nós vamos falar com você hoje, é necessário que você feche seus olhos e comece a pensar, se hoje você não tivesse feito uma única refeição, se hoje você não tivesse aqui com a roupa que você está vestido, talvez um pouco pior, não tivesse água, nem um sabonete para você tomar um banho. Pensa aí, fica aí meditando. Eu quero que você comece a pensar na escassez. Como seria isso? Como seria a sua vida? Será que você teria chegado até aqui? Sem um veículo, sem as suas pernas, sem saúde? Amém? E aí? Como é que foi a experiência? Foi agradável? Alguém gostou? Abra sua Bíblia, você vai entender porque eu fiz isso com você, esse pequeno exercício. Abre lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, no versículo 7. Eu disse para você na semana passada que Deus revelou muitas coisas para mim na meditação deste pequeno texto. É um versículo apenas, o versículo 7 do capítulo 2 de Lucas. E eu passei uma semana como um boi, literalmente ruminando, como um animal, porque eu comia a palavra e ela regurgitava, e eu comia, mastigava novamente, e a cada vez que eu ruminava a palavra, Mike, mas Deus mostrava coisas que eu nunca tinha visto nessa passagem, coisas as quais, Pedrinho, eu fiquei extasiado, porque quando Deus revela determinadas coisas que você nunca ouviu, e olha que eu não sou mais criança, eu estou com 54 anos, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar o que eu vou falar para você nesta noite, coisas que Deus falou comigo que você talvez também não tenha ouvido, e se você já ouviu, glória a Deus por isso, mas sinceramente eu nunca vi ninguém pregar dessa forma, falando sobre o que eu vou falar para você hoje. Todos encontraram? Vamos acompanhar então? Evangelho de Lucas 2, versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero que você repita essa frase comigo. Enfaixou e o deitou numa manjedoura. Continue comigo, repita assim: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno, roubador da palavra, todo aquele que tira a atenção dos meus irmãos, eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que saia na autoridade e no sangue de Cristo, porque nós estamos aqui para que esta palavra seja implantada no nosso coração e nós não saímos daqui, ó Deus, sem que haja transformação. Transformação é o que nós desejamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto, como quase todas as manhãs eu paro para meditar em algum texto, e eu não simplesmente leio, eu leio alguns versículos e eu fico perguntando para Deus o que Deus deseja que eu enxergue, que eu nunca vi. E eu fico: Pai, o que é que o Senhor quer que eu enxergue? O que o Senhor quer me mostrar? O que é que tem nessa palavra que o teu povo precisa, que eu preciso? Porque, queridos, não é possível ministrar na vida de vocês sem antes ser ministrado pelo Espírito Santo. Não é possível entregar um alimento para vocês se eu não antes comer esse alimento. Se vocês entenderem isso, o próprio profeta Elias, quando ele chega na casa daquela mulher, e vocês devem se lembrar da passagem, há 3 anos e meio não chovia em Israel, e os alimentos já estavam muito escassos, e o profeta chega então na casa daquela viúva, e ele pede um alimento, e ela fala aí, ele pergunta: o que você tem aí? E ela diz para ele: olha, só um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu vou fazer isso para mim e para o meu filho, e depois
eu vou morrer, porque não tem outra coisa para eu comer com meu filho. E o profeta diz para ela o quê? Vai, prepara um bolo para mim primeiro. Parece egoísmo, né? Mas Deus não age assim. Então, quando eu digo para você que primeiro eu preciso me alimentar para que eu possa contribuir ou possa ser também instrumento nas mãos de Deus para entregar um alimento para a vida de vocês, não é possível entregar um alimento sem antes que eu esteja alimentado pela palavra de Deus. E o profeta então, ele come aquele pão feito com muito carinho pela viúva. Ela obedece porque reconhece o homem de Deus. Então ele come e ele diz para ela: agora vai, pegue. Eu quero que você entenda que quando, na realidade, você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Então, ouro, ele não nasce num lugar, num castelo, com prata, com ouro. Não há festa para o nascimento de Jesus pelos seus avós. Ele não foi festejado como eu e você, talvez no dia do nosso nascimento. Jesus que deram para coxo. E o mistério é tão poderoso, parar de chorar enquanto aquilo não aquietou dentro do meu coração, que não há um plano B. E por causa dessas coisas, a nossa fé muitas vezes, Deus ele não passa o meu entendimento ou pelo seu entendimento. O agir de Deus é soberano e independe da minha vontade. Eu posso mover o coração de Deus, pastor? Posso. Quando nós oramos, nós movimentamos, nós movemos o coração de Deus para aquilo que nós precisamos. Mas é importante você saber que ao nascer sem um lugar, ao nascer e ser colocado numa manjedoura, Deus estava falando com você e comigo que ali havia um alimento para você e para mim. E há detalhes na Bíblia que parecem pequenos, mas eles não são pequenos. Jesus não foi colocado em um berço comum. O fato de Jesus ter sido colocado numa manjedoura, já havia um propósito em tudo isso. Já havia um propósito, porque o fato de ser colocado numa manjedoura não foi simplesmente um símbolo de pobreza. Aquilo tinha um propósito. E você vai entender o propósito de Deus, porque Deus não faz nada sem que nós entendamos. A manjedoura, que é um coxo, é lugar de quê, queridos? É lugar de alimento. Os animais se alimentavam ali naquele lugar. E eu creio que naquele momento ali, Maria limpou aquele coxo, colocou uns tecidos para que pudesse acolher Jesus. E ela coloca então Jesus naquela manjedoura. E aí eu te pergunto, Deus podia ter escolhido outro cenário? Com toda certeza que sim, porque Ele é Deus, mas Ele não escolheu. Podia ter sido num castelo? Podia ter sido numa casa normal? Não, porque Deus escolheu então colocá-lo numa manjedoura. Sabe por quê, queridos? Porque antes de Jesus declarar com seus próprios lábios: eu sou o pão da vida, Deus já estava pregando isso com a cena do nascimento de Jesus. O menino foi colocado ali, aquela criança, onde os animais se alimentavam. Você sabe o que Deus estava dizendo para a terra naquele dia, naquele momento? Olha, a fome de vocês não será resolvida por poder, religião, tradição, absolutamente nada disso. A riqueza não vai mudar a vida de vocês. Eu estou dando um recado para vocês. O alimento chegou. O alimento foi colocado ali naquela manjedoura. O alimento que muda a minha vida, que mudou a minha história, que muda a sua história, foi colocado no local de alimentação. Entende o mistério de Deus? Ele foi colocado num coxo, num local de alimentarmos, porque no seu ministério ele ia dizer quantas vezes: eu sou o pão da vida. Olha o mistério de Deus. Eu não suportei isso, Bispa Simone, Bispo Gilmar, sejam bem-vindos, Mateuzinho. Quando Deus me mostrou isso, meu filho, as coisas estão colocadas na palavra para que vocês entendam que eu preparo todas as coisas.
Eu não faço as coisas de forma aleatória como vocês. Deus não faz as coisas de forma aleatória, sem sentido. Tudo que Ele faz inclusive avisando antes. Ele coloca, os profetas já falavam de Jesus antes dele nascer, já diziam aonde ele ia nascer. E aqui tem um outro mistério que já eu te conto, porque é tão profundo, porque Deus não parou de falar. Quando ele diz: filho, o meu filho Jesus foi colocado na manjedoura, porque eu estava dando um alimento para vocês, e vocês precisavam e precisam deste alimento, porque vocês não se sustentam de pé, sem que vocês tenham Jesus. Ele é o alimento que eu preciso, Ele é o alimento que você precisa para permanecer de pé. Sabe por quê, queridos? Nós vivemos num mundo tão difícil, e a gente está vivendo agora, literalmente, o que o Apocalipse diz: guerras, rumores de guerras. Nós estamos vivendo a degradação moral no nosso meio, uma inversão absurda de valores. Querem questionar se o homem é homem, se mulher é mulher, querem distorcer a nossa sociedade, querem tirar os valores da família, querem arrancar aquilo que nós entendemos como verdade. E infelizmente muitas das nossas crianças, adolescentes e jovens estão sendo impactados negativamente com essa ideologia, porque todos os dias é no celular, é no tablet, é na televisão, aonde vão é na escola, existe uma ideologia sendo colocada. E quando nós entendemos que tudo isso é extremamente opressor para nós que vivemos aqui na terra, nós enxergamos que, se não fosse pelo amor de Cristo, nós não permaneceríamos de pé. Sim ou não, igreja? Ela deu à luz ao seu filho unigênito, ou primogênito, que ela ganhou depois outros filhos, ela teve outros filhos, e diz a palavra que ela o enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E eu quero dizer mais uma vez para você: não foi um acidente o fato de ter Jesus ter sido colocado numa manjedoura. Ali foi uma mensagem, foi um sinal de Deus para nós. Aquele que mais tarde diria: eu sou o pão da vida, foi ao nascer colocado exatamente num lugar de alimentação. Deus não estava mostrando que Cristo não veio apenas para ser admirado, celebrado, estudado, observado. Cristo veio para que eu e você pudéssemos recebê-lo, porque Deus está ofertando, Deus nos colocou Ele como um alimento, mas eu preciso de admirá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez, eu preciso celebrá-lo, eu preciso sim interiorizá-lo, e preciso mais do que isso, assimilar, para que Ele seja sustento para a minha alma e para a sua alma. O berço de Jesus já anunciava a missão que Ele tinha sobre a face da terra. Sabe por quê? Não é possível se manter de pé ou ser sustentado espiritualmente se eu e você estivermos mortos por dentro. E muitas vezes nós estamos morrendo por dentro. E aí, o fato de não ter Jesus, de não ter este alimento, de não ter a palavra de Deus, nos mantém fracos. O exercício que eu fiz com vocês no início da ministração, que eu disse para vocês: imagine você vivendo no local de extrema pobreza, uma criança nascendo no sertão aqui da Bahia, numa seca terrível, onde não se pode plantar porque não nasce, não há chuva, onde os animais morrem de fome, onde você não tem recursos, e a pouca roupa que tem, você tem que usar todos os dias, porque não tem duas. E se a gente transfere esta visão física para o mundo espiritual, muitas vezes tem gente dentro da igreja vivendo como um mendigo, vivendo como uma pessoa que mora na mais extrema pobreza do sertão,
espiritualmente falando. Anda maltrapilho, anda raquítico, não tem força para nada. Sabe por quê, queridos? Não se alimenta daquele que nasceu na manjedoura, não se alimenta daquele que veio para fazer aquilo que eu, você e ninguém na terra poderia ter feito, se entregado na cruz. Eu não poderia, você não poderia. Outros tentaram, todos falharam. Somente Jesus conseguiu concretizar a missão. Outro ponto que me chama a atenção é, a palavra diz assim, olha, não havia lugar para eles na hospedaria. E o que é que nós enxergamos aqui? Uma rejeição da humanidade à pessoa de Cristo. Quando o ISIS, que é um grupo extremista islâmico, eles invadiam cidades lá na Síria, várias cidades nas quais eles invadiam, eles sabem quem eram os primeiros que eles buscavam? Os cristãos. Eles sabiam aonde os cristãos estariam. Eles encontravam os cristãos dentro da igreja, orando. Eles foram mortos de maneira cruel, porque eles professavam o nome de Jesus. Eles arrancavam eles de dentro da igreja, colocavam eles muitas vezes em frente ao mar, filmavam e davam oportunidade deles negarem a Jesus. Se você negar a Jesus, você permanecerá vivo. Eles estavam de joelhos, e todos, sem exceção, diziam: eu nunca negarei ao meu Senhor. E eram degolados. As cenas eram terríveis. Sabe por quê, queridos? Porque o inferno odeia a mim e a você, porque nós adoramos a Jesus. O mundo nos odeia. Tudo que o mundo faz é para roubar a mim e a você, ou roubar o Cristo, o Jesus que vive em nós. O mundo rejeita com todas as forças o Jesus, porque a palavra diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E isso não fala apenas de um problema logístico, porque se a gente for olhar pelo ponto simplesmente logístico, talvez a gente, mas também, pastor, estava acontecendo um censo, e a informação do censo foi propagada para todo Israel. Todo mundo, aonde estivesse, tinha que voltar e responder ao censo. Volte à sua cidade natal, porque vai ter o censo e você precisa de estar lá. Era lei. E quando nós sabemos que muitas pessoas saem de uma região, vão para outra, quando retorna, não encontra hospedaria para todo mundo. Quem já não passou um problema desse, de não achar hotel em alguma cidade? Não, Márcio? Muitas vezes eu já viajei, não encontrei reserva, falei, vou arriscar. Chegava lá, passamos um aperto, e aconteceu com a gente nos Estados Unidos. Fizemos a reserva, tudo certinho, e levar os meninos pela primeira vez na Disney. A gente chega lá no hotel, o endereço estava certo, o local estava certo, mas quando nós entramos, assim, olhei estranho, mas não é esse o nome do hotel? Aqui tá, na reserva tem esse nome, mas aqui é outro. E a gente havia comprado 6 meses antes. A pastora Adriana é uma mulher prudente, e ela comprou com antecedência. E nós chegamos na recepção, mostramos o voucher, olha, nós temos uma reserva. E a pessoa olhava, não consigo encontrar. Eu não consigo encontrar. E ligou para uma pessoa, ligou para outra, isso já era umas 7 da noite. E o coração já estava um pouco apreensivo. Como assim, não encontra a reserva? Aí de repente chega um gerente e diz assim, olha, a sua reserva não existe porque esse hotel foi vendido. A sua reserva foi feita para um antigo dono, e aqui é um novo dono. Então todas as reservas que foram feitas há mais de 6 meses não tem nenhum registro. É um novo hotel, é um novo sistema, é um novo dono. Ok, tudo bem, mas tem vaga? Somos 6.
2 adultos e 4 jovens. Ele, o senhor não passou pela cidade? Eu passei, parece que está bem movimentada. Hoje tem 3 encontros na cidade: encontro dos bombeiros, encontro do grupo de moto da Harley Davidson e encontro das mulheres do Rotary Club aqui na cidade. Então, não queria desanimar o senhor, mas eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum na cidade. Deu aquele frio na barriga. Eu estava numa van, falei assim, será que nós vamos ter que dormir na van? Vai ser difícil, um frio. Ok, olhei para os céus, falei, papai, estou nas suas mãos. A Adriana começou a ficar desesperada, coração batendo, acelerado. E os meninos, o que está acontecendo? Nada não, calma, está tudo tranquilo. E agora? O que a gente vai fazer? A pastora veio para cima de mim. E agora, o que nós vamos fazer? Falei, o quê? Vamos jantar, vamos nos alimentar, comer, e depois a gente pensa no que vai fazer. Deus sempre abre uma porta. Amém, igreja? Fala comigo, Deus sempre abre uma porta. Fala para quem está perto de você, Deus sempre abre uma porta. Fala mais forte, Deus sempre abre uma porta. Deus sempre abre uma porta. Não é assim? Nós jantamos, comemos sobremesa, nos alegramos na medida do possível, porque estava um pouco tenso, mas nós confiamos, nós oramos. E aí a pastora começou, depois do jantar, liga aqui, liga ali, liga aqui, e liga e fala, e vai, não sei o quê. Aí ela falou, olha, encontramos uma possível vaga no Mercury Internacional e não sei o que. A gente foi lá no Mercury e nesse não tinha. Aí ele liga para o outro que é da rede e nós fomos. E aí a moça olha para a gente e fala assim, olha, não tem nenhuma vaga, mas há 10 minutos o hóspede cancelou o apartamento e não vem mais. Eu acho que nesse apartamento cabem vocês todos, mas vai ter que dormir 2 num sofá na sala, um bicama de casal. Tem algum problema? Eu falei, ei, não, tá tudo lindo, obrigado papai. Deus sempre abre uma porta. Fala comigo, Deus sempre abre uma porta. E ali naquela noite nós saímos lá pulando de alegria, porque tinha uma outra bênção. A gente estava a 40 minutos mais próximo de todos os parques. A gente levaria 1h30 para ir e 1h30 para voltar, todos os dias. Deus nos colocou a 15 minutos dos parques. Então, queridos, Deus sempre abre uma porta. Mas não foi assim, infelizmente, com Jesus. Com Jesus, Deus não falou, não, tem que ser diferente. É só para mostrar para você que o próprio filho dele foi nos entregue como alimento, colocado numa manjedoura, e não tinha lugar para eles na hospedaria. Eu e você, muitas vezes, nós não rejeitamos Jesus, mas muitas vezes nós fechamos a porta. Não tem vaga não, Jesus. Não há lugar para você não, Jesus, porque eu estou com pressa hoje. Não há lugar para você não, Jesus, porque hoje eu tenho que fazer meu cabelo, eu tenho que fazer minha unha. Não há lugar para você hoje não, Jesus, porque hoje eu vou ganhar muito dinheiro, então amanhã você volta. Ó, não tem lugar para você não, Jesus, porque eu estou aqui cheio de religiosidade nua, vazia, sem nada. Ó, Jesus, amanhã você volta, porque agora eu estou aqui na Netflix, estou na série, não posso falar com você agora não, Jesus, para, eu estou assistindo aqui a minha série, eu não posso falar com você agora, Jesus. Jesus, volta amanhã, porque eu estou com um pecadinho aqui, e eu preciso de resolver ele primeiro, para que depois eu possa falar com você. Esse aqui é de estimação, e eu não estou podendo largar, então, Jesus, amanhã você volta. Quantos de nós fazemos isso? Todos os dias. Jogamos Jesus para o segundo plano, para um segundo momento. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu adoro. Para quê?
deixa aqui, Jesus vai entender. Quando não havia lugar para Jesus, Deus também estava falando com você e comigo. Existe uma rejeição a Cristo, e ela todo dia visita você, e visita a mim também, porque ela impulsiona, o mundo impulsiona a gente a priorizar outras coisas, e não a Cristo, a priorizar as coisas, e não pessoas, a priorizar aquilo que me traz alegria, aquilo que alegra o meu coração, que me dá prazer. E muitas vezes a nossa resposta é essa: não há lugar para você, Jesus. Pastor, eu não falo isso. Fala sim. Fala sim. Sabe por quê, queridos? Porque eu também falo. Todas as vezes que eu escolho outra coisa diferente de Cristo, todas as vezes que eu não priorizo Jesus, todas as vezes que eu não priorizo a palavra de Cristo, todas as vezes que eu dou mais valor às coisas, às circunstâncias, aos bens, à alegria, aquilo que me traz prazer, seja um alimento, seja um lazer, tudo aquilo que eu priorizo mais do que a Deus e a Cristo, eu estou dizendo para Ele assim: não há lugar para você aqui na hospedaria do meu coração. Está cheio demais, Jesus, ó, está lotado hoje, volta amanhã, quem sabe. Deus está falando com você. E não venha dizer que não está falando não, porque está. Porque tem muita gente, assim como eu, que sofre das mesmas coisas. Sabe por quê? Esse lugar que é de Jesus, é de Jesus. Esse quarto, essa sala, essa cozinha no teu coração aí, é espaço para Ele andar. Não é espaço para você encher de tralha, de entulho, ou de outras coisas que você queira nomear. Esse espaço é dele. E se você não abrir espaço, Ele não entra. Jesus é um cavalheiro, é um gentleman. Amém? Queridos, e por que nós fazemos isso? Porque nós, antes de ter um encontro real e verdadeiro com Jesus, eu priorizei tudo na minha vida, menos Deus. Eu só tinha espaço para Deus domingo de manhã e domingo à noite, escola dominical de manhã e culto à noite. O resto da semana, 6 dias, eu passava: não estou precisando de você não, Jesus, ou nem lembro que Ele existe. Quantas pessoas vivem assim até o dia de hoje? Eu louvo ao Senhor porque Ele me acordou, Ele me despertou. E a minha oração é que, se você ainda vive desse jeito, que Ele desperte você, para que a mesma fome, a mesma sede que um dia me tomou e ainda me toma todos os dias, que também invada o teu coração, que o Espírito Santo te visite agora, exatamente para transformar a sede e a fome que você tem que ter dEle, da presença dEle, da palavra dEle, daquilo que Ele deixou como ensinamento. Porque enquanto nós não tivermos essa sede, enquanto nós não formos impactados com isso, enquanto isso não mover dentro de você e de mim, nada faz sentido. A gente vai viver por viver, vai caminhando, vai seguindo a vida, sem muito sentido, e para mim não funciona assim. Eu não sou feliz se for desse jeito. Se começar com isso, eu falo: papai, leva embora, não tem sentido. E para fazer sentido, eu preciso sentir a presença dEle. E para fazer sentido para você, Ele precisa estar aí se movimentando dentro de você. Mas se o tempo todo você está assim: não há lugar não, Jesus, olha, procura em outra hospedaria, aqui não tem lugar para você não, está repreendido em nome de Jesus. Tem lugar sim, Jesus. Fala comigo: tem lugar aqui, Jesus, para você. Faz assim, ó, bate no peito: tem lugar aqui para você, Jesus. Mora aqui dentro de mim. Mas fala com fé: mora aqui dentro de mim, Jesus. Aqui na minha hospedaria tem sempre lugar. Não é hospedaria não, Jesus, aqui é sua casa. Aqui é sua casa, Jesus, porque nós temos de ser casa de Deus. E uma coisa eu posso te garantir, queridos:
nós continuamos muitas vezes invertendo aquilo que Mateus 6,33 nos ensinou. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele completa: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que nós como crentes fazemos? Nós invertemos. Buscai, pois, primeiro acrescentar as coisas, e depois, se der tempo, Jesus, a gente te busca. Você está achando que vai funcionar? Eu vou falar de novo. Como que a gente inverte? Buscai, pois, primeiro acrescentar as coisas, e depois, se sobrar tempo, Jesus, nós te buscamos. Porque é assim que muitos de nós temos vivido. E aí, eu vou te fazer uma pergunta: você acha que vai funcionar? Eu posso te garantir que não funciona. Sabe por que não funciona? Porque eu tentei. Eu tentei tantas vezes e nunca deu certo. Não é? Nunca dá certo. Você dá 2 para frente e 5 para trás. Então, é nadar contra a corrente. Dá um monte de braçada e não sai do lugar. Quem já nadou contra a corrente aqui? Em rio, em mar. É uma força terrível. E você nada. E de repente você olha para um lado e olha para você, está no mesmo lugar. Só cansa. Jesus está falando assim: para de cansar. Sai do lugar. Nada na direção certa. Nada aqui na minha direção, que você vai ser abençoado. Então a primeira coisa que nós temos de fazer é deixar de inverter. Buscar, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as demais, fala comigo, coisas, nos serão acrescentadas. E outra coisa que nós invertemos, nós começamos a dar mais valor para as coisas do que para as pessoas. Teve uma vez que o meu irmão quebrou o carro do meu pai. Meu pai quebrou ele todinho na porrada. E todas as vezes que ele me emprestava o carro, ele falava tanto na minha: olha, cuidado com esse carro, porque se você quebrar esse carro, se você bater esse carro, se você arranhar esse carro, você não sei o que, você sabe o resultado. Eu falei: calma, pai, não profetiza porcaria não, meu pai. Diz assim, meu pai, ó, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E ele emprestava, mas eu ia com o coração na mão, dirigindo 10 vezes mais atento do que o normal, com medo de estragar o carro do velho. Não porque eu estava com medo de apanhar, porque eu já estava mais crescidinho, já estava com os meus 25, e eu não tinha medo de apanhar não, e ele não me batia mais, mas era só para não ouvir ele buzinar no meu ouvido. E aí um dia eu falei com ele, eu pedi mais uma vez, e eu ia lá só de vez em quando, eu já morava em Salvador. Eu falei: pai, eu preciso de buscar minha gata. Eu já namorava com essa gata linda, com a pastora Adri, e ela morava bem longe da casa dos meus pais. Eu pedi ao papai: poxa, se eu for de ônibus ou de táxi vou gastar uma fortuna, me empresta seu carro. Você já sabe, se você arranhar meu carro, porque esse carro é o único que a família tem, meu carro, não sei o que. Eu falei: papai, mas é o seguinte, eu tenho carro lá onde eu moro, e meu carro, ó, é mais novo que o seu. E eu, sabe o que eu fiz, papai? O meu carro tem seguro, porque se quebrar, se bater, se desmantelar todo, o seguro ajeita. O que você falou, pastor? Não, bebê, não era não, já era o Paliozinho. Estou falando do Paliozinho. Então é o seguinte, papai, ó, a Ciruana não tinha não. Meu primeiro carro chamava Ciruana, gente. Era uma Marajó. Quem conhece esse carro? Só o Pedro e o Márcio. Lembra da Marajó? Era um Chevette comprido, né, pastor Luiz? Um Chevette gordinho, um Chevette perua. Pedro, ele bebia mais do que o Zé Pilintra. Eu tinha que repreender ele de manhã, e ele era álcool. Imagina.
E quando faltava aquele potinho de gasolina que tinha que ficar ali, bombeando, Renan, para pegar de manhã. E olha que a gente mora numa cidade, não fica lembrando dessas coisas não. Porque às vezes você passava no quebra-mola, aí parecia que as portas iam cair. E tinha um problema na pinça, então ele estava freando só do lado esquerdo. Então toda vez que freava, o volante dava uma entortada assim. Mas eu falava, papai, olha, não vou bater seu carro não. Se bater seu carro, eu mando consertar, compro outro para você. Nunca mais fala comigo para eu tomar cuidado do seu carro. Eu vou tomar cuidado. Tem gente que valoriza mais coisas do que as pessoas. Eu já vi pai arrancar sangue em filho porque o filho quebrou. Eu sei da história de um pai que o filho pegou uma chave de fenda e brincando ainda criança, arriscou o carro todo. E o Deus daquele homem era o seu veículo. E quando ele chegou na garagem, queridos, e viu o carro todo riscado e o menino com a chave de fenda na mão, ele deu tanto tapa na mão do menino, que a mão do menino gangrenou e tiveram de amputar a mão da criança. Falando com você e comigo, olha, cuidado com a inversão de valores. Não dê mais valor às coisas do que às pessoas, porque as coisas quebram, as coisas estragam e nós jogamos fora. Pessoas não. Entende o que Deus está falando com você, igreja? Posso ouvir um amém? Então, queridos, nossa carnalidade muitas vezes é a que mais nos impede de ter acesso ao espiritual, ao mundo espiritual. E a falta de alimento espiritual, que vem da palavra de Deus, muitas vezes ela vem pela falta de jejum, porque quando nós fazemos jejum, nós matamos a nossa carne, nós matamos a nossa vontade. Jesus viveu essa rejeição lá em Jerusalém, está vivendo hoje, e até o dia dele voltar, infelizmente, muitos vão rejeitar a Cristo. Sabe por quê? Ele mesmo já profetizou, ele mesmo já havia predito. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 11, o que que diz lá? Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Ele veio para salvar Israel, mas muitos ali rejeitaram Jesus. E todas as vezes que nós deixamos as coisas do reino para um segundo, ou talvez até um terceiro momento, a gente está fazendo assim como os nossos irmãos lá em Israel fizeram no tempo de Jesus. Rejeitaram o seu governo, rejeitaram o seu senhorio, rejeitaram ele em todos os seus ensinamentos, e tem gente que até hoje rejeita. E de novo, Jesus é um cavalheiro. Lá em Apocalipse 3 diz, 3:20, olha o que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Observe que Jesus não vai lá para comer sozinho na tua casa. Ele não entra sem ser convidado. Ele bate na porta. Tinha um quadro que me intrigava, que era um quadro aonde Jesus estava à porta, mas não havia maçaneta do lado de fora. A porta não tinha maçaneta, igual aos nossos dias de hoje. E eu comecei a me perguntar por que Jesus estava lá à porta, mas não existia uma maçaneta para ele entrar. Sabe por quê? Apocalipse 3:20 diz que eis que ele está à porta e bate. Sabe para quê? Para ele não meter a mão na maçaneta e entrar. Quem faz isso é o diabo. Quem arromba a porta, quem entra sem ser convidado, é o inferno. Jesus não, ele é cavalheiro. Ele bate na porta. E se alguém ouvir a minha voz, porque o que a gente vem fazer aqui na igreja a não ser ouvir a voz de Jesus.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando nós estamos ceando com Jesus, ou ele ceando conosco, há uma reciprocidade. Nós também ceamos com ele, nós comemos juntos, nós temos intimidade. Sabe por quê? Nós não ceamos com quem nós não amamos, com quem nós não gostamos. Ou você costuma almoçar, cear com o inimigo? Jesus está dizendo assim: olha, eu quero ser seu amigo, eu quero ter intimidade com você, mas você precisa de abrir a porta. E tem gente que tem um coração tão duro que faz assim como aqueles que fizeram. Não havia lugar para ele na hospedaria. A hospedaria cheia, queridos, é o retrato de um coração ocupado demais para Deus. Eu vou falar de novo. A hospedaria cheia é exatamente o retrato de um coração ocupado demais para Deus. Comece a olhar para dentro de você, porque tem muita gente que não rejeita Jesus por falta de prova, rejeita por falta de espaço interior. Colocou tanta coisa no lugar que não tem espaço para Jesus. Eu quero entrar num tema só para mostrar para você que Deus, Ele sempre mostrou sinais da vinda de Jesus, apontando para Jesus lá no deserto, porque Deus já estava pregando a verdade desde o Antigo Testamento. Quando Israel estava no deserto, como foi que o povo de Deus foi alimentado? De onde vinha o pão? Vinha do céu. O pão caía. Abre aí, Êxodo 16, verso 4. É só para você entender. Por que eu comecei a perguntar, mas Senhor, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor manda sinais? Ele falou assim: porque se eu não mandar esses sinais, as pessoas começam a duvidar. Porque vocês têm muita dificuldade de acreditar, têm muita dificuldade de crer. Então, em Êxodo 16, 4 diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vou chover do céu, diga comigo, pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Moisés, pode fazer um fundinho aqui, meu amor, por favor. Olha o que Deus está falando: eis que farei chover do céu pão. Ali era Deus dizendo assim: olha, eu vou fazer chover pão para que vocês entendam. Por Josué, por Coré, não, nenhum deles produziu esse pão. Esse pão, ele não foi fabricado pelo homem. Israel não fabricou, Israel não comprou, Israel não mereceu esse maná. Deus deu o maná para o povo no meio do deserto. E isso apontava exatamente para aquele que tinha nascido na manjedoura. O alimento que estava sendo colocado na manjedoura é o mesmo que desceu do céu lá no deserto. Você entende isso? Deus estava alimentando o seu povo e Deus continua nos alimentando. Sabe por quê? Sabe qual é a grande diferença da sombra que era o maná lá no deserto para o Cristo de hoje? É porque o maná lá no deserto, ele matava a fome em um dia só, e todo dia tinha que colher, mas também era sinal de Deus para mim e para você, porque aquela fome ia voltar. No dia seguinte eles teriam de colher novamente. E Jesus começa a falar algo tão profundo, lá em João 6, no versículo 31 a 33, olha o que ele fala: os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida
ao mundo. Queridos, no verso 35 ele escancara, ele mostra a foto sem filtro, mostrando ela exatamente como ela é. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu não ouvi um glória a Deus, queridos? Aquele maná tinha que ser colhido todo dia. Só na sexta vinha o maná dobrado. Então eles tinham um dia de folga no sábado. Jesus está dizendo aqui que Ele é o alimento definitivo para você e para mim. Eu vou dizer de novo: Jesus é o alimento definitivo para mim e para você. Porque Ele disse aqui que se você for a Ele, você não terá mais fome e você não terá mais sede. Você entende que esse alimento que Deus nos ofereceu é muito maior, é muito melhor do que o maná? Porque o maná era passageiro, assim como a sombra de Jesus no maná. Sabe por quê, queridos? A sombra, ela está ali, e se eu mudar de lugar, ela desaparece. E quando se apaga a luz, não existe mais sombra. Assim foi o maná no deserto, uma sombra de quem era Jesus. Deus apontando para o povo dele, dizendo assim: eu vou te dar um alimento no qual você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E quando Deus então coloca o seu único filho naquela manjedoura, e o povo rejeita, ali não tem lugar para vocês aqui na hospedaria não. Quando eu e você rejeitamos Jesus todos os dias, não tendo um tempo só para Ele, não tendo espaço em nós para Ele, para que Ele se movimente, para que Ele mude as coisas dentro de nós, nós estamos dizendo assim: eu também te rejeito. E a gente não pode, porque é algo precioso demais para rejeitar. Você entende isso? O que Deus nos entregou ali naquela manjedoura é precioso demais. O que Ele nos entregou na cruz é precioso demais para que a gente possa jogar fora. Porque eles estavam ainda olhando para o maná e impressionados com o maná. E Ele fala assim: olha, Jesus, Ele dizia assim: olha, vocês estão olhando só para uma sombra. O alimento definitivo está aqui diante de vocês. Por que vocês não conseguem ver? Porque o maná sustentava, como eu disse, o corpo temporariamente, mas Jesus, Ele sustenta a minha alma eternamente e a sua alma eternamente. E nós precisamos de ter o entendimento da importância disso, o valor disso. Porque enquanto nós não valorizarmos o que Ele é e o que Ele faz, de novo, nós estamos priorizando as coisas erradas. Diga assim comigo: Jesus é suficiente para toda a eternidade. Vamos falar de novo. Jesus é suficiente para toda a eternidade. Aqui Deus me revelou uma outra coisa. Eu disse para vocês que a revelação de Deus na manjedoura, porque era um coxo, e Deus coloca o seu único filho naquele coxo, mostrando para o mundo que Ele nos daria o alimento. Aí você imagina em qual cidade Jesus nasceu. Preste atenção, olhe para mim. Qual o nome da cidade que Jesus nasceu? Eu quero ouvir um pouco mais alto, a igreja, fala numa só voz. Qual a cidade Jesus nasceu? Belém. Você sabe o que significa Belém? Como é que é, Renan? Belém significa casa do pão. Eu não vi ninguém glorificando a Deus. Deus manda Jesus nascer em Belém, que é a casa do pão, e Jesus é o próprio pão da vida. Entende que Deus estava
todo o tempo nos revelando Ele. Na casa do pão nasce o pão da vida. Na casa do pão, Belém, nasce o pão da vida para me alimentar eternamente, para que eu nunca mais tenha fome, nunca mais tenha sede. Ah, pastor, mas eu continuo tendo fome, eu como todo dia, almoço, janto, tomo café. Você está fazendo uma leitura errada, querido, porque esse alimento é um alimento espiritual, e é por isso que eu não consigo viver sem ele. Queridos, o ser humano, sem a presença de Cristo, sem a presença do Espírito Santo, é como aquele boneco de vento. Você já passou em algum posto de gasolina? Assim? Quem já viu? E ele fica lá igual um maluco. Mas aí você desliga o ar. Aí quando você desliga o ventilador que movimenta aquilo, o que acontece com ele? Ele desmorona. Ele cai no chão. Você entende que... Você sabe como o Espírito Santo é chamado lá pelos nossos irmãos, ainda antecedendo um pouco dos judeus, os hebreus ainda? Só assim, um sopro. O que alimenta aquele boneco? Ar. O que me deixa de pé é exatamente esse mesmo ar, chamado Espírito Santo, esse oxigênio. Sabe por quê, queridos? Deus, quando soprou na vida do homem, Ele não soprou na boca, não. Lá em Gênesis diz que Ele soprou nas narinas. É aqui que entra a vida. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nossa vida é transformada. Você é vazio, você não tem alegria, você não tem vida. Igual o boneco no posto, ele fica todo alegre quando ele está cheio de vento ali. Eu e você nos alegramos, nós nos alegramos porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Então há motivo para se alegrar. Independente da luta que nós estejamos passando, há motivo para nos alegrarmos, porque o Espírito Santo, ele mora em mim e em você. Só não vai habitar se você rejeitar. E tem gente que, como eu falei, está rejeitando e não entende. Mas ele veio. E você sabe qual foi a única vez? Olha, outra revelação da paz de Deus. Eu te contei 3 aqui essa noite, hein? E eu não costumo ter esse nível de revelação não, porque Deus escolheu para falar comigo essa última semana de uma forma que nem eu estou entendendo ainda. Bispo Simone, eu só posso entender porque eu pedi para Ele. Deus, eu quero viver seus milagres. Eu preciso de ver os pequenos, os grandes. E Ele tem feito isso comigo de forma muito maravilhosa, melhor do que eu mereça, melhor do que eu possa até entender. Porque Ele tem feito isso. E esse mistério, eu falei, Senhor, é muita coisa. Você sabe qual a única obra que Deus fez com suas próprias mãos? Eu, você. Todas as outras coisas foram feitas através da sua palavra. Ele disse, haja luz. E a palavra diz o que em Gênesis? E houve luz. E haja separação entre as águas e a terra, e houve separação, e haja, ou seja, tudo foi criado pela palavra de Deus, menos eu, menos você, porque Ele foi com as próprias mãos fazer a humanidade, o ser humano, e Ele não fez de qualquer jeito. A palavra diz que Ele nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Não é imagem e semelhança, é imagem e conforme. Sabe o que é conforme? É no mesmo padrão, no mesmo modelo, no design de Deus. Ele nos fez com as suas próprias mãos, para que eu e você fôssemos diferenciados de todas as outras coisas do reino. E mais do que isso,
Todas as outras coisas que foram criadas através da palavra também tiveram vida por causa da palavra. Mas eu e você nascemos por causa do sopro. As coisas, os animais, as plantas, tudo que tem vida lá fora, tem vida, mas não tem o sopro de Deus. Eu tenho em mim, você tem em você o sopro de Deus, porque o Espírito Santo está aí dentro de você e te mantém feliz. Você pode glorificar o nome de Jesus? Queridos, Belém é a casa do pão, e essa revelação de Deus foi lindo demais, porque Deus já havia predito lá em Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, olha o que ele fala: e tu, Belém Efrata, porque Belém estava na tribo de Efraim, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias, olha aqui isso, da eternidade. Queridos, nós estamos falando de Miqueias, há mais de 700 anos, antes do nascimento de Jesus. Você consegue entender o que Deus está, ele estava lá dizendo, lá do deserto, aí os últimos profetas a falarem de Jesus, Miqueias, Malaquias, dizendo: olha, ó Belém Efrata, pequena demais para se figurar como a grande cidade, mas olha, você Belém, pequenininha, sem muita importância, de ti vai sair um reino para reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você que está achando que é pequeno demais, pequena demais, Deus vai usar você de forma poderosa para Ele mostrar para você o quanto Ele te ama, o quanto você é importante, para que você impacte na vida de outras pessoas, porque você tem valor para Deus. O maná era só uma figura, Jesus é o cumprimento da palavra. O maná era diário, mas Cristo, Ele não pode ser tratado como um pote, uma reserva religiosa. Então Deus manda que todos os dias nós nos alimentemos dele, do seu próprio Filho, porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. O próprio Cristo nos disse na oração: Pai Nosso, olha o que Ele disse, fala comigo a oração. Ele ensinou a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A primeira lição que nós entendemos é: o pão nosso de cada dia, eu preciso para ele para hoje. Ele está dizendo assim, ó, deixa fora a sua ansiedade, porque o pão de amanhã, você vai comer só amanhã. Se você comprar o pão hoje para comer amanhã, pode endurecer. Então é melhor você comer o pão hoje. Deixa a sua ansiedade de lado, porque o pão da vida não fica duro, o pão da vida não envelhece, o pão da vida é sempre saboroso. Qualquer hora do dia ou da noite, da tarde que você for se alimentar dele, está sempre suculento. Eu ouvi um amém? Então, queridos, lá atrás, eu já vou encerrar, o povo precisava depender diariamente, e eu também, e você também. Apesar de dizer assim, ele é um alimento eterno, mas eu preciso dele também todos os dias, pastor Edson. Todos os dias, pastora Cris, porque se eu não me alimentar de Jesus todos os dias, eu vou ficar fraco. E é por isso que a gente precisa de Jesus. Fica de pé comigo. Eu quero te contar só mais um milagre. Eu vou te contar mais dois. Queridos, eu falei para vocês que essa semana Deus tirou para falar comigo. Deus tirou para me mostrar que Ele é que me sustenta e que eu sou dependente dEle, como a pastora gosta de falar. Quando ela diz que me ama demais, ela diz que é arriado os 4 pneus e o step por mim, e eu por ela.
E eu posso dizer a mesma coisa, eu sou, por Jesus, arriado os 4 pneus e o step também, porque eu amo a Cristo demais, e eu dependo dele demais. E na madrugada de sexta-feira eu tive um sonho, e eu dormi pouco, foram acho que umas 5 horas no máximo. E eu sonhei que um dos meus colaboradores ia me pedir demissão. E eu falei, mas tá tudo tão bem, o que ele vai pedir? E ele cuida de um negócio que só tem 2 lá trabalhando nesse negócio, são 2 colaboradores só. Um monte de prestador de serviço, mas eu tenho um gestor e tenho o assistente. E aí eu fui até uma casa e havia um portão. Eu entrei nesse portão, cumprimentei o dono da casa e cumprimentei ele. Falei assim, fulano, o que você está fazendo sentado aí? Eu estou aqui consertando essa moto. Eu falei, mas são 9 horas, você tem que estar trabalhando. O que você está fazendo aí? Eu vou consertar aqui, depois eu vou para lá, e aí a gente conversa. Aí eu falei, tá bom. Eu virei as costas e o Espírito Santo falou assim, hoje ainda ele te pede demissão. Eu falei, caramba, que sonho estranho. Mas eu tinha certeza que era o Espírito Santo falando comigo. E eu pousei em São Paulo, e dentro do táxi, rumo ao compromisso, ao congresso que eu estava indo, o Espírito Santo continuou falando comigo, olha, não se assuste, ele vai pedir demissão. Eu comecei a questionar, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Porque tem tanta coisa para resolver lá, tem um monte de projeto rodando. Quem vai tocar isso? Eu só posso te pedir que o Senhor me dê sabedoria, porque eu confio em Ti. E eu só falava para Deus assim, eu confio no Senhor. Pode sair todo mundo, só quem não pode sair é o Senhor de dentro de mim. Isso não, isso eu não aceito. Isso é inegociável. E eu não negocio com isso, Pai. Não diga para mim que seu Espírito vai se ausentar de mim um segundo sequer, porque aí eu não estou querendo, não posso Senhor. Senhor, eu morro. Eu preciso dele aqui dentro de mim. E aí, como foi umas 11 horas da manhã, ele me manda uma mensagem no WhatsApp. E aí eu ouço. Ó, meu chefe, eu queria te dizer que não dá pra mim não. Eu tenho algumas coisas aqui que eu não estou de acordo e vou procurar outra pessoa, não vou deixar você na mão, mas eu vou sair. E quando o senhor chegar a gente conversa. A mesma coisa que ele tinha me dito no sonho. E o Espírito Santo falou assim, lembra que eu te disse, filho? Queridos, nós não merecemos o pão da vida. Nós não merecemos o que foi nos entregue. Queridos, vocês não têm noção do que é isso. Desse nível de amor, de intimidade que Ele tem conosco. O desejo que Ele tem de se relacionar dessa forma conosco. Talvez você não consiga entender, mas Deus está chamando a igreja da Aliança Profética, você que está aqui nessa noite, você que está aí assistindo, para uma intimidade maior. Você não veio aqui porque você não tinha outro lugar para ir. Você veio aqui porque você tinha que ouvir essa palavra hoje. Você veio aqui porque Deus queria falar para você que Ele entregou para você o pão mais precioso da terra, para que você pudesse ter intimidade com Ele, Ele cear com você e você com Ele. E você está perdendo tempo com tantas coisas que não te aproximam dEle, ao contrário, te afastam dEle. E eu fiquei tão impactado com aquilo, e Ele falou, quando você vier a gente conversa. Eu falei, eu não vou suportar, meu irmão.
Peguei o telefone e liguei. Me conta o que está acontecendo. Ele, olha, eu prefiro falar quando você estiver aqui. Eu falo, eu só vou estar aí daqui a uma semana. E eu não quero que você trabalhe sem estar feliz. E é por isso que eu quero saber o que roubou a sua paz. Que alguma coisa aconteceu. E eu tenho certeza que não foi eu que roubei a sua paz. Ao contrário, todas as ferramentas que você precisou, eu disponibilizei para você. Todo o direcionamento necessário, eu te entreguei. Então você não pode dizer que não te dei condições para você executar seu trabalho. Não, chefe, eu não posso falar isso. Porque tudo que eu precisei, você sempre me entregou mais do que eu precisava. Eu nunca fiz nada aqui sem estar alinhado com você e eu nunca tive um chefe tão bacana, tão legal quanto você. Mas eu estou chateado por causa disso. Coisa que terceiros haviam feito e que ele achou que eu havia aprovado. Eu disse, você me perguntou se eu aprovei? Não, chefe. Então você quer perguntar agora? Quero. Você aprovou isso? Falei, de forma alguma. Nem fui consultado. Então, não tome uma decisão sem antes me perguntar se foi eu que aprovei, que a sua indignação não é comigo. É com alguém que fez sem a minha autorização. Ah, chefe, então, que bom. Então, por favor, revoga o meu pedido de demissão. Porque eu quero continuar aqui. E ele só tem 30 dias que está comigo. Então ele ainda não me conhece. E talvez você esteja tentando tomar uma decisão apressada, queridos. Deus também está falando com algumas pessoas aqui. Eu acho que com duas. Não tome decisão apressadamente. Deus te trouxe aqui para falar para você que espere o sim dele. Se você sair antes, vai dar ruim. Não vai acontecer. E depois você vai falar assim: ah, mas eu não suportava mais. Jesus suportou coisa muito pior. Você pode esperar mais um pouquinho. Não saia da posição, não saia de onde você está. Só saia depois que Deus falar para você sair. Porque aonde você está, Deus te colocou por um propósito. E tem que se cumprir. Amém, igreja? Vou te contar o último milagre. Na quinta-feira aqui, a irmã Jacira, que mora na Alemanha, contou que eu fiz uma oração, somente uma oração, para o Leandro, o filho dela. Vocês lembram disso? Quem estava aqui na quinta? Para você que não estava, nós visitamos a nossa irmã Jacira lá na Alemanha, agora na virada do ano e nos primeiros dias. E foi um momento de muita intimidade com Deus. A pastora foi usada tremendamente lá, pregou, ministrou para mulheres, ministrou para a igreja. E o povo ama a pastora Adriana lá. Então toda vez que ela vai, sempre tem agenda para ela. E eu sempre sou o motorista dela, lá na Alemanha. E eu falei, papai, você não vai me usar não, é? Eu vim aqui só para ser motorista da Adriana e dos meninos. Eu só vim por causa das férias. E aí, Bispa Simone, eu estava assim, poxa, nem nadinha. E fui e voltei com essa sensação. Aí quando chega aqui, comemoração dos 2 anos do círculo de oração aqui da IDAP, e aí ela testemunha: meu pastor, você não sabe o que você fez com a vida do Leandro. Aquela oração que você fez, aquela depressão que ele estava sentindo, aquela falta de esperança, de coisas novas, e Deus só me direcionava para orar para ele. Ela perguntou se eu lembrava a oração que eu fiz, e eu me lembrava, porque o Espírito Santo aqui nos traz à memória aquilo que é importante, e o Espírito Santo só me direcionava assim: olha, quebra esta falta de esperança de coisas boas, porque enquanto ele mantiver esse coração duro, esperando só que
as coisas ruins aconteçam e as coisas boas não, eu não vou poder operar. E a minha oração, Pai, quebra esse espírito que impede ele de acreditar que o Senhor o ama e o Senhor vai fazer algo grande na vida dele. E eu mandei ele abrir a mão, como eu já fiz aqui várias vezes. Eu compartilhei a prosperidade que Deus tem na minha vida, eu compartilho, aonde Ele manda eu compartilhar, eu compartilho. Eu falei: Leandro, abra a sua mão. Ele abriu a mão e eu coloquei o compartilho com você, meu irmão. O dom que Deus me deu de prosperidade, você vai crescer, você vai prosperar, mas você precisa de acreditar e parar de pensar que você não tem valor, porque você tem valor, não só para a sua família, você tem valor para Deus. E ela disse que desde que nós fizemos essa oração, que a vida dele transformou, e até mesmo uma doença que ele tinha foi curada. Você entende que eu e você somos instrumentos, ferramentas na mão do pão da vida. O pão da vida me alimenta para que eu possa servi-lo. O pão da vida te alimenta para que você possa fazer o id dele. Jesus, queridos, não é alimento de ocasião. Jesus é sustento contínuo para mim e para você. Eu quero que você feche seus olhos, porque se não houver em você uma mudança de entendimento, você vai continuar no mesmo lugar. O que significa dar lugar a Cristo, dar lugar a Jesus? É quando Jesus, aquele que nasceu na manjedoura, pergunta para você e para mim assim: ei, eu estou do lado de dentro ou estou do lado de fora de você? Dar lugar para Jesus, queridos, é abrir teu coração, é render-se à vontade dele, submeter as prioridades dele, destronar ídolos e permitir que ele more, que ele habite dentro de você. Efésios 3,17 diz assim, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele não quer visita, ele não quer ser uma visitinha no teu coração, ele não quer ir de vez em quando, ele quer morar permanentemente em você e em mim. Ele não quer um cantinho na sua agenda, não. Ele quer ser o centro da tua vida, o centro da tua vontade, o centro do teu coração. Jesus não veio para me comover, nem para te comover, e eu não estou aqui para comover você. Jesus, como o pão da vida, ele veio para nos sustentar. E é por isso que eu preciso que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Ó Deus, hoje nós abrimos lugar em nossos corações para que o Senhor possa habitar. Tu és, Jesus, o alimento diário para mim e para esta casa, para esta igreja e para cada um que está ouvindo a Tua voz nesta noite. Nós queremos nos alimentar, ó Pai, deste pão vivo chamado Jesus, porque nós não queremos mais ter fome nem sede das coisas que não alimentam verdadeiramente. E o Teu Filho Jesus tem nos alimentado de tudo aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Obrigado por revelar Jesus na manjedoura, esse alimento. Obrigado porque lá no capítulo 6 de João foi nos explicada o que era Ele, e a cruz consumou a sua vontade, e a voz de Jesus continua ecoando dentro de nós: ide, ouvinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que a nossa resposta hoje seja sim, ó Deus. Que a
nossa resposta hoje seja sim, papai. Mora dentro de mim, habita dentro de mim. Faz conosco aquilo que lhe apraz. Não deixe que nada roube teu espaço dentro de nós. Esta é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém e amém. Moisés, aquela canção, me ajuda a me encontrar de novo, meu coração pede socorro. Queridos, essa música eu ainda não lancei, mas ela tem tudo a ver com o que nós ministramos hoje. Se sentasse só mais um pouquinho, para que essa canção fale ao teu coração. Sei que sonda o meu coração, é imperfeito e buscando perfeição, e todo dia distrações querem ocupar o teu lugar. São tantos conflitos, guerras interiores, mas é impossível amar a dois senhores, e não dá pra dividir a glória que só pertence a ti. A tua presença tem que ser prioridade aqui dentro de mim. Me ajuda a me encontrar de novo, meu coração pede socorro. Preciso colocar as coisas no lugar. Viver aflito assim não dá pra suportar. Liberta-me dos meus desejos, desses enganos passageiros. O que não te agrada pode cancelar. Eu quero ser fiel e poder te adorar sem medo. Sem medo. Sei que sonda o meu coração, é imperfeito e buscando perfeição, e todo dia distrações querem ocupar o teu lugar. São tantos conflitos, guerras interiores, mas é impossível amar a dois senhores, e não dá pra dividir a glória que só pertence a ti. A tua presença tem que ser prioridade aqui dentro de mim. Me ajuda a me encontrar de novo, meu coração pede socorro. Preciso colocar as coisas no lugar. Viver aflito assim não dá pra suportar. Liberta-me dos meus desejos, desses enganos passageiros. O que te agrada pode cancelar. Eu quero ser fiel